Judas. Graças a Deus, após esses domingos de caminhada em Judas, iniciando ainda no período de isolamento e concluindo agora presencialmente, nós concluiremos a exposição dessa epístola fantástica, irmãos, que é de grande auxílio para o povo de Deus na sua proteção e preservação. E agora nós concluiremos a exposição com os versículos 24 e 25. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus soberano, Tu que és o único Deus, o nosso Salvador, e que mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, recebe glória, majestade, império, soberania, agora e para todo sempre. É diante do Senhor que nós nos assentamos, Senhor, desejosos de recebermos da Tua palavra o Teu ensino. Ela que é poderosa, Senhor. Ela que pode transformar o que há em nós. Ela que pode julgar os nossos pensamentos, que pode nos conduzir no caminho escuro do nosso coração, Senhor, pela lâmpada pela luz que é nela. Que o Senhor nos auxilie, Pai. Que o Senhor nos conduza a toda a verdade, ilumine nosso entendimento. Se o Senhor não nos dar a conhecer, Senhor, nós não conheceremos. Por isso nós clamamos a Ti, em nome de Cristo. Amém. Queridos, até aqui com a Epístola de Judas, nós vimos, e recorrendo àquele jogo mnemônico de memorização que nós vimos que os falsos mestres eles devem ser confrontados quando Judas chama o povo de Deus a batalhar pela fé, e aqui fazendo alusão apologética. Depois nós vimos que os falsos mestres eles já são condenados com a condenação pré-anunciada e eles são separados para isso. Nós vimos durante toda a epístola as características ou o caráter impiedoso dos falsos mestres. E nós vimos agora, irmãos, nas últimas exposições, do versículo 17 em diante, o cuidado. A igreja ela deve cuidar-se em alguns aspectos na sua luta contra os falsos mestres. Agora, irmãos, quando nós vimos essa porção do versículo 17 até o versículo 23, nós vimos aqui 3 recomendações de Judas para a igreja, e nós havíamos anunciado que não havia apenas 3 recomendações, mas também uma promessa. Nós acabamos de ver as 3 recomendações e agora concluiremos com a última promessa. A promessa, irmãos, que carrega em si mesma, uma gritante diferença entre os falsos mestres e os crentes verdadeiros. Lembremos, irmãos, essa porção, a partir do versículo 17, Judas está orientando a igreja, sim, pastoralmente sim, mas também fazendo um contraste entre os falsos mestres e a igreja, e os verdadeiros crentes. E nas recomendações ele estabeleceu esse contraste, e agora na promessa ele vai mostrar esse contraste gritante, e é o maior de todos os contrastes aqui nessa epístola, irmãos. Em toda essa pequena epístola, queridos, cerca de 30% dos versículos foram destinados para tratar da certeza da condenação dos falsos mestres. Judas apelou, irmãos, para a doutrina da dupla predestinação, mostrando que os falsos mestres são predestinados para a condenação. Ele apelou para 3 eventos históricos no Antigo Testamento, mostrando o padrão da tratativa de Deus, para dizer o seguinte: se ele fez isso no passado, ele vai fazer a mesma coisa com esse mesmo tipo de pessoas no futuro, no tocante aos falsos mestres. Ele apelou até mesmo, irmãos, para um escrito ou uma fala atribuída a Enoque em um outro livro, que era do conhecimento dos judeus, mas que não era canônico. E talvez, irmãos, enquanto nós líamos essas certezas e trovoadas de Judas em condenação contra os falsos mestres pelo pecado deles, o nosso coração temia junto. O nosso coração poderia temer e tremer. A tentação, irmãos, da insegurança e da falta de certeza pode ter assolado nosso coração. Ora, se isso é com os falsos mestres, surge uma centelha de dúvida. E a igreja? E os crentes? Porém, irmãos, com essa promessa que Judas vai nos mostrar aqui, ainda há um contraste claro, e ele mostrará
que esse contraste entre os falsos crentes, os falsos mestres, os falsos crentes e os verdadeiros crentes, ele não é apenas no início, mas é no final da estrada. O final da estrada mostra um gritante contraste entre os falsos mestres e os verdadeiros crentes. Enquanto os falsos mestres, irmãos, já estão condenados por Deus, Judas falou em toda a sua epístola, e seu fim será a condenação. Os crentes têm a promessa e a certeza de que Deus é quem os preserva até o fim. Os crentes serão preservados por Deus, irmãos. Esse texto, então, queridos, ele pode ser dividido em dois tópicos. Primeiro, a promessa e certeza de perseverança e salvação final. E segundo, o propósito da luta contra os falsos mestres, da condenação deles e da salvação da igreja. Esses dois tópicos, a promessa e a certeza da salvação e perseverança final. E segundo, o propósito da luta contra os falsos mestres, da condenação deles e da salvação da igreja. Então vejamos, irmãos, esse primeiro momento que se encontra no versículo 24 apenas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Primeiro momento, apenas esse versículo, irmãos. Queridos, Judas ele inicia essa parte final da sua epístola com aquilo que nós chamamos de doxologia. Doxologia é uma expressão de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, de exaltação do seu ser e da sua obra. As epístolas cristãs, irmãos, cristãs apostólicas, elas terminavam ou com o rogo de bênçãos sobre a igreja, né? Então, os apóstolos terminavam rogando as bênçãos do Senhor sobre a igreja, ou concluíam a epístola, ou sessões da epístola, com expressões doxológicas, de doxologia, de adoração e exaltação ao Senhor. Esse aspecto, irmãos, e esse uso da epístola, ele será visto melhor no próximo ponto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse primeiro momento, queridos, é o conteúdo dessa doxologia, o início dela. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas, irmãos, ele expressa aqui, o que ele expressa aqui é a promessa e certeza da perseverança e salvação final dos crentes. Enquanto os falsos mestres têm a promessa, por assim dizer, e a certeza de que serão condenados, os crentes possuem a promessa e a certeza de salvação. Judas não está colocando isso aqui à toa, irmãos. Depois de tudo que ele falou, depois de toda a firmeza com que ele se levantou contra os falsos mestres, inclusive fazendo orientações para a igreja de que eles tinham que se opor aos falsos mestres, de que eles tinham, como nós vimos hoje pela manhã, se guardar no amor de Deus, então vem esse texto. Esse texto é fundamental, irmãos, para nós entendermos toda essa epístola. Isso, irmãos, é o que ficou conhecido na teologia, e especialmente no chamado calvinismo, de perseverança dos santos. Os eleitos, aqueles que Deus destinou para a salvação, por quem Cristo morreu, e no tempo o Espírito Santo chamou irresistivelmente, estes têm a promessa de que, assim como Deus começou a obra, Ele terminará essa obra até o fim. Ele conduzirá essa obra até o fim. Deus, irmãos, não é como o nosso magistrado civil do executivo, que começa uma obra e deixa ela parada, abandonada. Deus, ele começa e termina. É isso que esse texto quer nos mostrar, irmãos. É isso que esse texto quer nos mostrar. Queridos, nenhum dos que foram objetos da obra salvífica de Cristo ficarão para trás. Todos os que realmente foram objeto da obra de Cristo serão salvos no final. Irmãos, isso é um consolo maravilhoso para a sua igreja, queridos. Deus nos chamou, queridos, como nós vimos hoje pela manhã, a responsabilidade pactual e em relacionamento com Ele. Nós somos chamados à diligência, nós somos chamados a buscarmos a santidade, é a santificação. Mas esse relacionamento com Cristo, irmãos, em Cristo, no pacto da graça, não é um relacionamento legalista. Isto é, não é por nosso braço forte e cujo resultado final depende de nós. Não é isso, queridos. Porque se assim fosse, já não seria pacto da graça, seria pacto de obras. Porque o resultado final depende da nossa força. Depende de nós. Deus não pode mexer no resultado final. Não, irmãos.
a doutrina da perseverança dos santos, coroando a doutrina da eleição, da expiação limitada, da vocação eficaz, é a marca do Evangelho e um grande termômetro que distingue o verdadeiro Evangelho do falso Evangelho. A verdadeira compreensão da obra de Cristo e da sua aplicação e a falsa compreensão dessas coisas. A fonte do consolo para a igreja e a fonte do desespero. Não é à toa que quase todos os que eu tive a oportunidade de me deparar na minha caminhada, que negavam ou cresceram em igrejas que negavam essa doutrina do Evangelho, viviam em desespero. Acordavam salvos, iam dormir perdidos. Acordavam exultantes em Cristo, iam dormir no inferno. Total insegurança e sem consolo algum. Sem essa doutrina, irmãos, sem essa doutrina não haveria a realidade, sem essa doutrina e a realidade não haveria o Evangelho e as boas novas da graça de Cristo, irmãos. Pois que boas notícias são, irmãos, dizer que não é garantido que no final você será salvo. Que boa notícia é essa? Para alguém que está perdido em miséria, a simples possibilidade, talvez você chegue lá. Que boa notícia é essa, irmãos? Que a salvação, no final das contas, a salvação que me foi prometida, que eu receberia pela fé, na verdade, no final, não é garantida. Que boa notícia, irmãos, é para pecadores falhos saber que no final, na verdade, chegar no fim da estrada, no destino certo, depende de mim e da minha força, da minha cooperação. Eu já começo a caminhada, irmãos, derrotado. Eu já começo a caminhada sem esperança, porque qualquer pessoa que conhece minimamente o seu coração, se ela não está se auto-enganando, ela sabe, ela não consegue chegar no final. Não consegue chegar no final por si mesma. As teologias, irmãos, que negam isso, como por exemplo as arminianas e as romanistas, elas desfiguram uma das maiores riquezas do Evangelho. Sem a perseverança dos santos, irmãos, não há Evangelho. Não há Evangelho. Em meio, queridos, às nossas fraquezas e em meio a essa realidade dos falsos mestres que assolam a igreja, em meio às ordenanças que a igreja recebe da parte do Senhor, de façam tal coisa, em meio a tudo isso, irmãos, a igreja poderia desanimar, como é muitas vezes o nosso caso. Quantas não são as vezes, irmãos, que muitos de nós já conversamos em gabinete, do nosso desânimo de não conseguir fazer aquilo que o Senhor requer de nós, da nossa fraqueza, e isso nos levaria a total destruição. Abandonarmos e chutarmos o pau da barraca e não querer saber mais nada. Mas não, Deus nos manda essa promessa. É como se ele dissesse, irmãos, no contexto dessa epístola: sim, os falsos mestres serão condenados. Sim, inclusive foram predestinados para isso. Sim, eles são imorais. E sim, eu ordenei que vocês se guardassem no meu amor. Mas vocês, igreja, vocês crentes verdadeiros, saibam que eu sustento vocês. Eu ordeno e vocês devem me obedecer. Mas não é que tudo isso está nas costas de vocês. Eu é que preservo vocês. Vocês caminharão em santidade e serão livres de caírem na graça e de perder a salvação. Vocês não chegarão a esse ponto, porque ela não está nas mãos de vocês, mas está na minha. É uma questão que envolve a minha glória. Eu pagaria um preço tão alto, tão caro, para que no final dependesse de vocês, fracos e falhos? Não. O preço que eu paguei, eu receberei no final o que eu comprei. O meu sangue é valioso. Vocês não se perderão. Eu guardarei vocês até o fim. Até o fim. Isso aqui, irmãos, é posto exatamente nesse contexto da epístola em que Judas iniciou dizendo que nós estamos guardados em Cristo, o versículo 1, em contraste com os demônios e os falsos profetas que já estão guardados para a condenação. Veja o versículo 6, irmãos. Ele diz: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Deus,
tem guardado sobre trevas. Veja o versículo 13. Os falsos profetas são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Percebeu? Os anjos estão guardados para a destruição. Os falsos mestres estão guardados para as trevas. Mas vocês, ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Vos guardar. E depois, irmãos, dele nos ter ordenado a nos guardarmos no seu amor, ele fala, sou eu que guardo vocês. Vão e façam, mas saibam, sou eu que estou guardando vocês. Isso, queridos, isso é o chamado calvinismo. Isso é o próprio evangelho, queridos. Deus diz no evangelho, irmãos, não tropecem, diferentemente dos falsos mestres que dizem que nós podemos tropeçar e não tem problema algum. Isso é tranquilo. O evangelho diz, não tropecem, mas também diz, sou eu quem guardo vocês de tropeçar, conforme nós lemos aqui. Deus diz no evangelho, não se maculem com os falsos mestres e com o seu pecado e com o seu falso ensino, mas também diz, sou eu, absolutamente eu, quem preservo e apresento vocês imaculados. Isso, queridos, não satisfaz o racionalismo de muitas teologias por aí. Não satisfaz o racionalismo arminiano. Mas isso é o que Deus revelou em sua palavra. Façam, sou eu que estou sustentando vocês. Se eu não estiver fazendo, vocês não podem fazer. Se eu não amar vocês, vocês não podem me amar. Se eu não capacitar vocês com poder, vocês não podem fazer nada. Sou eu que sustento vocês para que vocês me obedeçam e cheguem no final salvos. A responsabilidade humana, irmãos, e soberania divina é colocada aqui lado a lado, como temos ensinado aos irmãos em diversos sermões. O fato de Deus guardar os crentes não anula a responsabilidade de resistirem aos falsos mestres e ao pecado. A soberania de Deus, irmãos, sustenta a responsabilidade humana. Se Deus não o fizesse, irmãos, se Deus não o fizesse, veja, não é simplesmente se Ele não ajudasse, ou se Ele não nos desse uma forcinha, é se Ele não fizer, nós não podemos fazer nada. Se Ele falasse, eu faço 50%, vocês se viram com 50%, nós só teríamos 50% dele garantidos. Mas Ele diz, eu faço, por isso vocês podem fazer. Sabe o que é isso, queridos? Isso é consolo. Isso, irmãos, é poder para perseverar. Isso, queridos, é sola de glória. Pois no final, quem será glorificado do início ao fim será apenas e somente Deus. Se nós fizéssemos 50% da justificação, da santificação, do que fosse, se tivesse sobre os nossos ombros a cooperação para que nós chegássemos no final nós poderíamos dizer, Senhor, show de bola, o Senhor fez e eu fiz a minha parte. O Senhor fez e eu fiz a minha parte. Isso não é glória para Deus, irmãos. Mas quando chegamos no final, nós quedamos diante dele e falar, Senhor, eu só cheguei porque foi o Senhor quem me conduziu do início ao fim. Não teve nada que pelas minhas forças eu fizesse, porque se eu fosse largado às minhas forças, eu não chegaria. Eu não chegaria. João, irmãos, essa é uma verdade, queridos. Esse é o ensino geral da Escritura Sagrada. Esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Veja essa série de textos, queridos. Acompanhe atentamente. João 6, 38, 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, aqui, em uma única frase, nós temos um grupo que foi dado a Cristo por quem ele morreu, e que desse grupo ele não vai perder nenhum. Se ele morreu por 100, os 100 chegarão no final. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna. Ele não está emprestando a vida eterna. Dá, tira. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer.
eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Novamente, Deus deu um grupo a Cristo de homens pelos quais ele morreria. E a vontade dele é, eu quero que eles estejam onde eu estou. E onde é que Cristo estaria em poucas horas depois, poucos dias depois disso aqui que foi dessa oração? Ele estaria na glória, na presença de Deus. Esses que o Senhor me deu, a minha vontade é, e a vontade do Pai e do Filho é a mesma vontade, é que eles estejam onde eu estou. A garantia. Cristo não terá suas orações respondidas, irmãos. Se os santos, por quem ele morreu e que ele chamou no tempo, não chegaram até o fim, não forem salvos até o fim, terem a certeza de que perseverarão, nós estamos dizendo, Deus não responde às orações de Cristo, porque ele orou, eu quero que eles estejam onde eu estou. E ele continua, Romanos capítulo 8, 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Predestinou, justificou, glorificou. Não tem espaço para alguém se perder nessa estrutura, irmãos. O que ele predestina, ele justifica. O que ele justifica, ele glorifica. Se 100 foram predestinados, obviamente não foram só 100, certo, irmãos? Isso aqui é para imagem de argumento. Se 100 foram predestinados, 100 são justificados, 100 serão glorificados. Não se perderão nenhum. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele começou, ele completa. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Para quê? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os escolheu desde o princípio para a salvação, para alcançardes a glória. Ele fez isso desde o princípio com esse propósito. Não falhará. E Hebreus 7, 24, 25. Por isso também, Cristo pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, nós poderíamos passar aqui muitos minutos citando textos que nos ensinam essa verdade. Eu faço apenas esse, queridos, para que os irmãos tenham convicção. Essa promessa que Judas nos dá nesse contexto, na luta e de condenação dos falsos mestres, não é uma invenção da cabeça de homens, nem é uma má interpretação da palavra de Deus. É o evangelho puro e simples, e sem isso não há boas novas. Tirar isso é tirar a essência da boa notícia. Se não bastasse, irmãos, nosso catecismo maior também, na pergunta 79, que diz, não poderão os crentes verdadeiros cair do estado da graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Vejam a resposta. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto que lhes dá a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado da graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Novamente, irmãos, isso é glória para Deus, isso é consolo, isso é poder para mim e para você, caminharmos, queridos, até o fim. Na antiga aliança, irmãos, lembram desse texto no Pentateuco? Na antiga aliança, os sacerdotes eles tinham de estar o tempo todo alimentando o fogo santo, para que ele nunca se apagasse.
E era o papel do do sacerdote fazer isso. Da mesma forma, irmãos, Cristo é o nosso sumo sacerdote, que alimenta continuamente a chama da fé santa que foi colocada em nós, para que ela nunca se apague. Para que ela nunca se apague. Essa doutrina, irmãos, é poder para os crentes, para que os crentes façam o que devem fazer. Essa doutrina, em realidade, irmãos, é poderosa para mim e para você. Os que veem, queridos, nessa doutrina motivo para laxidão moral, na verdade, não entenderam a graça que vem pelo Evangelho. E, na verdade, veem o Evangelho como um pacto de obras. Como um pacto de obras. Ora, queridos, se eu recebo a certeza de que, e total garantia, de que um investimento ou empresa no final prosperará, a minha postura será de desprezo pelo trabalho, ou isso me encorajará a trabalhar mais para obter aquilo que foi me dado certeza? Eu entro numa empresa e alguém, sei lá, vem do futuro e me diz assim, essa empresa vai prosperar. O que é que você faz? Você relaxa ou você trabalha mais? Porque você tem a certeza e a garantia de que aquilo ali vai dar certo. Mesmo em meio a tropeços, a desânimos, lhe deram a certeza, vai dar certo. Se você sabe de uma promessa, se você recebe a notícia de que uma ação sempre redundará em lucro, você vai ser displicente no investimento ou então investirei ainda mais diante dessa certeza? Queridos, apenas corações legalistas e antinomianos veem na doutrina da perseverança dos santos motivo de tropeço. Mas a graça nos faz ver uma grande força de poder e fé para continuar firmes até o fim. E normalmente, irmãos, os que se opõem à doutrina da perseverança estão exatamente em denominações ou em grupos eclesiásticos que são extremamente legalistas, porque na cabeça deles está no poder deles fazer aquilo. Mas são tão legalistas, mas no fundo, muitas vezes, quando você vai ver, o coração está longe. Porque veio o Evangelho não como um relacionamento de amor de um pai com um filho, de um marido com a esposa, de Cristo com a igreja, mas veio como algo que deve ser conquistado e garantido, que não é certo que no final vai ter. Esse Deus não é o Deus revelado na Escritura Sagrada. Pode ser Alá, como eu estava falando com o presbítero Jonas agora antes do culto. Os muçulmanos, eles não têm certeza se no final eles serão salvos. Alá não é um Deus de misericórdia certa, mas o Deus Javé, revelado na Escritura Sagrada, ele inicia dando a promessa. O pacto não tem espaço para incerteza. Ele jurou no pacto por aquilo que havia de mais elevado, o seu nome. Ele não mentirá. Ele enviou seu Filho para morrer e nenhuma gota do sangue de Cristo vai ser desperdiçada. Inutilmente não foi derramada por ninguém que não venha a Cristo. Ou que alguém que venha, mas ele não seja mais. Dentro disso, irmãos, qualquer desistência e apostasia não deve ser interpretada como perdeu a salvação. Mas sim como João fala em 1 João capítulo 2. Eles saíram do nosso meio e caminham longe em apostasia, porque eles não eram dos nossos. Às vezes, irmãos, as pessoas lidam com essas coisas como se a Escritura não alertasse falsos crentes. Às vezes a igreja acha estranho, por que o pastor sempre está fazendo apelo do Evangelho? Creia em Cristo, creia em Cristo. Às vezes não tem nenhum visitante. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa o tempo todo estar com a convicção de que nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus. Porque é um alerta. Mas, ao mesmo tempo, há uma promessa de que os que são chegarão ao final. Chegarão ao final. Diante da certeza da condenação dos falsos mestres, irmãos, saber que os crentes genuínos irão perseverar nos encoraja a lutar e a batalhar. Nos encoraja a buscar a santidade. Porque o fim já é garantido pelo próprio Deus. E então, irmãos, vem o propósito da luta contra os falsos mestres e a condenação deles e da salvação da igreja. Veja o versículo 25. O texto diz, irmãos: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor nosso,
Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Como nós vimos, irmãos, no início, a doxologia, ela tem por propósito exaltar a Deus e dar glória a Ele. Esse é o propósito da doxologia na epístola. E quando Judas, irmãos, ele encerra sua epístola, que foi escrita para capacitar a igreja na luta contra os falsos mestres, foi escrita para dar certeza da condenação dos falsos mestres, e foi escrita para dar certeza da salvação dos crentes verdadeiros, e tudo isso e ele conclui isso com essa doxologia. Então nós podemos dizer, irmãos, que o propósito da luta contra os falsos mestres, da condenação deles e da salvação da igreja é a glória de Deus. É a glória de Deus. Deus será glorificado, irmãos, com tudo isso. Porque Deus, irmãos, predestinou os falsos mestres para a perdição. Porque isso será para a sua glória. Porque Ele prometeu preservar os crentes verdadeiros até o fim. Porque isso será para a sua glória. Queridos, podemos não entender o que ocorreu no passado, ou não entender os misteriosos decretos de Deus, e nem sabermos os detalhes do que virá no futuro, na consumação de todas as coisas. Mas uma coisa nós temos certa. Por quê? Por quê? Para que tudo isso? De uma forma que nós não entendemos plena e perfeitamente. O porquê é a glória de Deus. É a glória de Deus. Deus será glorificado com tudo isso de uma forma maravilhosa, irmãos. E essa é a nossa alegria, queridos. Com toda a dor da nossa caminhada, com todos os tropeços, com todas as misérias que nós temos experimentado, isso exalta mais a glória de Cristo como Salvador e como Redentor. Quando nós vemos a nossa fraqueza e a nossa incapacidade de chegar no final, então Cristo preserva um homem até o fim. Ele será apresentado sem mácula diante do Pai. Isso resulta em glória a Ele. Essa doxologia, irmãos, também nos ensina algumas verdades importantes, que não necessariamente estão condizentes com o todo, mas são verdades que são expressadas aqui. Primeiro, há apenas um Deus, quando ele diz ao único Deus. E aqui é a doutrina da unidade de Deus. Deus é um. Há apenas um Deus. Não há deuses. Ele é um. Esse Deus é o nosso Salvador. Ele diz, há único Deus nosso Salvador. Só que aí, irmãos, Judas também nos diz, e aqui ele nos mostra que esse Deus, que é um único, ele também subsiste em três pessoas. Ele é trino, é o Deus triuno. Por quê? Se Judas diz que há apenas um único Deus, e ele é o nosso único Salvador, e a Escritura diz que Jesus é o nosso único Salvador, e a Escritura nos diz que não podemos servir a dois senhores, porém Deus Pai é apresentado como Senhor, e Jesus nos é apresentado aqui como o nosso Senhor. Então, irmãos, Jesus é Deus, e temos apenas um Salvador e um Senhor. Porém, irmãos, Deus Pai é mencionado aqui por Judas como sendo Deus, e Deus Filho é mencionado aqui como Jesus. É um só Deus, mas eles são elencados como duas pessoas distintas. Então, o Pai e o Filho são Deus, mas são duas pessoas distintas. E junto com o Espírito, forma a unidade da Trindade e a Trindade na unidade. Com três frases, irmãos, Judas nos expõe a doutrina da Trindade. Ainda, queridos, esse Deus é glorificado e recebe toda a honra apenas por meio de Cristo. Ele diz, ao nosso único Salvador, mediante Jesus Cristo, glória, majestade, império, etc. Queridos, esse Deus só é glorificado por meio de Cristo. Apenas por meio dele é que ele é glorificado. Estabelecer qualquer outro mediador é tirar a glória de Deus. É não fazer com que essa glória chegue a Deus, mas chegue a qualquer outra coisa. Deus estabeleceu apenas Cristo como mediador. Colocar qualquer outro, substituí-lo é abominação. Colocar qualquer outro do lado dele, em pé de igualdade com ele, é abominação. Deus não será glorificado. Colocar qualquer outro abaixo dele é abominação. Ele não será glorificado. É apenas mediante Jesus Cristo. Os romanistas colocam vários mediadores. Colocam Maria como mediadora entre os homens e Jesus.
Os homens neopentecostais colocam os seus bispos, apóstolos, o que for, como mediadores entre Deus. Mas Deus só é glorificado por meio de Cristo apenas, irmãos. Ainda, queridos, os falsos mestres negam o nosso único Senhor e soberano, Jesus Cristo. Lembram? Versículo 4, finalzinho do versículo. Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eles negam isso. Eles negam o direito de Cristo de dominar. Mas Judas termina a epístola dizendo que a ele, ao Senhor, pertence o domínio. E domínio aqui, irmãos, é o direito de governar. É direito dele de governar. Que os homens se levantem contra ele. Isso não vai mudar. Lembram do Salmo 2? Os ímpios se levantam contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos para longe de nós seus laços, sacudamos para longe de nós as suas algemas. Aí o texto continua. Mas o Senhor dos céus ri deles, zomba deles e diz: eu estabeleci o meu rei, o meu ungido. Beijem os pés dele, beijem a ele para que não se irem, para que eu não me ire no último dia. Os falsos mestres, eles se levantam contra o domínio de Cristo. Mas, indubitavelmente, no final, ele será glorificado. Eles desprezam o governo dele, desprezando a lei de Cristo. Mas a ele pertence a soberania e o império. Dele é o direito de governar sobre tudo e todos. Nenhum falso mestre pode usurpar isso dele. E por último, irmãos, Deus é glorificado hoje e o será eternamente, ele diz, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Deus é eternamente glorificado, irmãos. Na eternidade passada ele é glorificado. Hoje ele é glorificado. Na eternidade futura ele será glorificado. Os falsos mestres não lhes roubam, nem lhes roubarão a glória devida. Eles se esforçam para macular a glória do Senhor. Mas eles não terão sucesso. Antes, irmãos, a punição deles por tal tentativa frustrada será e redundará em glória para Deus. Em glória para Deus. Queridos, a glória de Deus é e deve ser o nosso principal objetivo em tudo. Console-se nisso. Lute visando isso. Busque a santidade mirando isso. A glória do Deus que nos amou, do Cristo que nos guardou em si mesmo e do Espírito que nos chamou para si. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, quão maravilhoso, Senhor, terminarmos essa epístola com essa promessa e certeza, Senhor, que consola o nosso coração, que fortalece os nossos joelhos trôpegos, Senhor, que nos mostra a verdadeira fonte de poder para fazermos, para obedecermos. Obrigado, Senhor, porque a compra do Teu Filho Jesus, paga com Seu precioso sangue, não será perdida, e nós recebemos essa certeza da parte do Senhor. Nós apenas clamamos, Senhor, e oramos. Que sejamos encontrados como Teus filhos, Senhor. Gere em nós uma fé verdadeira, um arrependimento verdadeiro, uma vida verdadeira, Senhor. Que no final de tudo, então, ouçamos: não apartai-vos de mim, que não vos conheço. Mas sim, vinde benditos de meu Pai, entrai para o meu reino. Obrigado por essa promessa de certeza e de perseverança, Senhor. Obrigado também, Senhor, por sabermos, diante de todo o nosso desânimo, ao vermos falsos mestres, homens ímpios ocupando ofícios na Tua igreja, Senhor, se levantando contra o Senhor, pervertendo a sã doutrina. E tudo isso realmente nos desanima, Senhor. Mas obrigado porque com essa epístola nós temos uma certeza. Sim, nós temos que lutar. Mas no final o sucesso não dependerá de nós disso também. O Senhor será glorificado. E a despeito desses homens hoje se esforçarem tanto em macularem a Tua glória, o Senhor ainda é glorificado hoje e será eternamente. O nosso desejo, Senhor, é viver para a Tua glória, hoje, aqui, e então, amanhã, pela eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.